Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Toda Hora. E hoje, dia 25 de janeiro, a gente vai começar essa edição de uma forma diferente. Afinal, a cidade de São Paulo, uma das mais populosas do mundo, completa 468 anos. A capital da diversidade cultural é também muito acolhedora. Sua população se mistura com gente vinda de outras cidades e outros estados brasileiros e também com imigrantes de países como Japão, Itália, Bolívia, Portugal e vários outros. Homens e mulheres, ricos e pobres, idosos ou jovens, todos que têm sonhos, fazem parte da paisagem dessa cidade que também é cheia de oportunidades. Para comemorar o aniversário da Velha Sampa, mesmo em tempos de pandemia, não vai faltar uma programação cultural com visitação a museus, espaços culturais, além de shows musicais e espetáculos. Ao longo da nossa programação, a gente traz mais detalhes para quem quiser aproveitar o dia na tão querida São Paulo. E agora sim, vamos às notícias desta terça-feira. O número de novos casos conhecidos de Covid-19 notificados na cidade de São Paulo bateu recorde no último dia 13 e superou o pico da pandemia de março do ano passado. Mas além do rápido avanço da variante Ômicron, a diminuição da oferta de testes que funcionam como uma prevenção da doença está preocupando cada vez mais os brasileiros. Logo ao chegar no atendimento da UBS AMA da Santa Cecília, nos deparamos com dúvidas. Por exemplo, ela não é gestante, ela não tem doença diabética, essas comorbidades, ela não é da saúde, não é de rua e ela tomou já as 3 horas. Então não é. A gente manda pro médico, aí vai ficar a critério dele e ele faz a avaliação. Em nota, a Secretaria Municipal de São Paulo diz que as unidades vêm realizando cerca de 50 mil atendimentos por dia. E por isso, o diagnóstico, tanto para a Covid-19 quanto para a síndrome gripal, tem sido feito de forma clínica, seguindo recomendação da Organização Pan-Americana da Saúde. Enquanto 88% dos laboratórios privados do estado de São Paulo dizem sofrer na aquisição de testes para o Covid-19, a rede municipal diz que não tem esse problema. Há testes disponíveis. E mais, estão sendo comprados 1 milhão de testes com previsão para os próximos dias. Mas para quem procura atendimento já com os sintomas, como o Maurício, as dúvidas, mesmo após consulta clínica, permaneceram. Comecei a passar mal, vim trabalhar, comecei a passar mal, comecei a ficar com muita falta de ar e me orientaram para que eu fosse ao posto para fazer o teste, para ver se eu não estava com Covid. Nesse meio tempo que eu estive lá, eu vi 3 pessoas indo embora sem fazer o teste. Para evitar a doença, os principais cuidados continuam os mesmos. Evite aglomerações, mantenha as mãos higienizadas e use máscara. O Ministério da Saúde pretende entregar hoje os dados sobre o teste que as pessoas podem fazer em casa. A expectativa é que pouco depois a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorize a venda do autoteste nas farmácias. Na semana passada, depois de receber o pedido, a Anvisa adiou a decisão, solicitando mais detalhes sobre como o esquema vai funcionar e ser fiscalizado. E agora vamos falar de volta às aulas, que é um assunto que interessa para muita gente nesse começo de ano, já que muitos pais vão em busca do material escolar. E olha, os preços tiveram alta de mais de 1000%. Os PROCONs de todo o país registraram aumentos abusivos e recomendam aos pais que pesquisem e muito antes de comprar. As aulas devem ser retomadas em fevereiro em ao menos 17 estados brasileiros. Com isso, as escolas já estão enviando as listas de materiais para o ano letivo e os pais preparando o bolso para comprar. Nesse ano, os preços dos itens básicos aumentaram e muito e os PROCONs de todo o país entraram em alerta. Segundo as Procuradorias de Proteção e Defesa do Consumidor, alguns produtos tiveram variações de 1000% nos preços finais. As fiscalizações vêm acontecendo na maior parte do país. O Rio Grande do Sul, por exemplo, recebeu diversas denúncias de pais irresponsáveis. O PROCON local e o do Paraná verificaram aumentos abusivos nos valores dos itens escolares e as grandes variações entre papelarias, livrarias e lojas online. Itens básicos da lista escolar, como caderno, lápis, borracha, apontador,
caneta, lápis de cor e tesoura foram encontrados com diferença em mais de 1000%. No Rio de Janeiro, a pesquisa incluiu 415 produtos na lista de materiais escolares. O Procon Fluminense identificou no estado variações de 297%. Já em São Paulo, os materiais tiveram um aumento de até 381%. Em Pernambuco e na Paraíba, a alta foi de 300% e no Mato Grosso do Sul foram identificados preços 754% mais caros. Para os fiscais do Procon, essa diferença de preços reforça a regra básica para qualquer consumidor: pesquisar antes de comprar. E o Instituto Nacional do Seguro Social começou a pagar os benefícios com reajustes para aposentados e pensionistas. O calendário vai seguir de acordo com o número do benefício do segurado. Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro devem ser feitos até o dia 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional vão começar a receber os seus pagamentos com reajuste a partir de 1 de fevereiro. Atualmente, são mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS aqui no país. Mesmo com a inflação em alta, o preço de alguns produtos vendidos em supermercados caiu no final do ano passado, entre eles os derivados de carne e a batata. Nesse intervalo de tempo, a inflação medida pelo Índice Nacional de Inflação do IBGE ficou em 19,29%. Enquanto isso, o preço médio das carnes nobres ficaram quase 85% mais caras. O levantamento mensal da Cesta Básica Paulista do Procon de São Paulo aponta que o quilo saltou da média de R$ 24,19 para R$ 44,45 no mês passado. O caso das carnes de segunda sem osso é pior. No mês passado custavam em média mais de R$ 34,00, o que representa um reajuste de 90,26%. Em janeiro de 2019, o consumidor conseguia levar 56 quilos de carne de segunda para casa. Atualmente é preciso se contentar com apenas 32 quilos. O frango seguiu o ritmo, com uma alta de 82%. Hoje o quilo custa em média R$ 11,89. O Banco Central informou que os brasileiros têm 8 bilhões de reais esquecidos em instituições financeiras. Pequenas quantias que foram esquecidas, mas que, segundo a nota divulgada ontem, têm um dono. Quem achar que ficou para trás pode consultar eventuais saldos pela internet no serviço Registrato do Banco Central e receber o dinheiro na hora pelo Pix. Um jovem alemão de 18 anos matou nesta segunda-feira uma estudante e feriu outros 3 alunos ao abrir fogo em um anfiteatro de uma universidade no sudoeste da Alemanha, antes de se suicidar. De acordo com autoridades, o rapaz era um estudante de ciências na instituição e há indícios de que sofria de uma doença mental. A polícia de Mannheim confirmou que o atirador na Universidade de Heidelberg nesta segunda-feira era um aluno da instituição de 18 anos. O jovem abriu fogo em um anfiteatro, onde estavam cerca de 30 pessoas, matando uma colega e deixando 3 feridos antes de se suicidar. Posso dizer que encontramos rapidamente uma mensagem de WhatsApp dizendo que ele queria punir as pessoas e que não queria ir para o cemitério para ser enterrado, mas que queria ser sepultado no mar. De acordo com a polícia, o atirador entrou e efetuou vários disparos com uma arma longa, provavelmente um fuzil. As autoridades informaram que o jovem portava 2 armas compradas no exterior e mais de 100 munições na mochila. Já há indícios de que ele sofria de uma doença mental há muito tempo, e vamos examinar isso. Na sala de aula ele deveria ter sido um estudante, não um atirador. O jovem era um estudante de ciências da universidade e não estava fichado pela polícia, segundo os primeiros elementos da investigação. O chanceler alemão Olaf Scholz expressou consternação pelo ataque e disse que seus pensamentos estão com as vítimas e familiares. E ontem a gente falou aqui sobre o avanço de uma frente fria, mas de acordo com os meteorologistas, a onda de calor que atinge o Brasil deve continuar pelo menos até a próxima quinta-feira. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje em algumas cidades do país.
Em Penedo, no Alagoas, a máxima prevista é de 33 graus. Já em Rio Branco, no Acre, o tempo vai ficar abafado e a máxima não vai passar dos 29 graus e tem possibilidade de chuva forte a qualquer hora do dia. No município de Brusque, em Santa Catarina, a temperatura prevista é de 33 graus. A cidade de São Paulo deve registrar um recorde de temperatura hoje. Os termômetros podem marcar até 34 graus. E esse pode ser considerado o dia mais quente do ano na capital paulista. No Rio de Janeiro, a máxima prevista é de 31 graus com céu limpo durante todo o dia. Veja a seguir, mundo atinge maior média móvel de mortes por Covid em 4 meses. E ainda, Biden afirma que Estados Unidos estão alinhados com os europeus sobre sanções sem precedentes à Rússia, caso ela invada a Ucrânia. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 44 minutos no horário de Brasília. O custo de vida teve alta de 10% em 2021 na região metropolitana de São Paulo, segundo um estudo feito pela FEComércio. De acordo com a entidade, a elevação foi a maior desde 2015, quando o índice registrou uma alta de 11,56% no custo de vida ao longo daquele ano. O aumento do custo de vida foi maior para as pessoas mais pobres. Para a classe E, a elevação chegou a 11,38%. Na classe A, a alta ficou em 9%. Segundo a FEComércio São Paulo, o aumento internacional dos preços do petróleo provocou a alta de preços em cadeia. Os custos com transporte subiram 20,6%, com elevação de 63,7% dos preços do etanol, 42,8% da gasolina e 41,4% do óleo diesel. A alta da energia também impactou nos custos de habitação, com aumento de 38% no preço do botijão de gás em 2021 e de 23,2% no gás encanado. A energia elétrica residencial ficou 25,8% mais cara devido à estiagem que atingiu o Brasil no ano passado e levou ao acionamento das usinas termoelétricas. Na alimentação também foram registrados os aumentos de 10% no preço das carnes, de 13,2% na farinha de trigo e 10,2% no leite e derivados. A inflação está perdendo força e em 2022 o custo de vida ainda deve ser elevado, porém em um patamar mais baixo do que em 2021, de acordo com o estudo da Federação. E olha só, a média diária de mortes por Covid no mundo atingiu o maior patamar em 4 meses. De acordo com dados do Our World in Data, Nosso Mundo em Dados, que é um projeto ligado à Universidade de Oxford, a alta taxa de transmissão da variante Ômicron tem contribuído também para o aumento do número de infecções, que pelo 7º dia seguido ficou acima dos 3.410.000 novas infecções por dia. E o Brasil registrou média móvel de mortes de mais de 300 vítimas diárias pela primeira vez desde outubro. O país também teve novo recorde na média móvel de casos. O Brasil registrou mais 259 vítimas da Covid em 24 horas. Agora são 623.356 mortes pela doença. Também foram registrados mais 83.340 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Ao todo, o país já atingiu a marca de 24.127.000 diagnósticos. A média móvel de mortes está em 313 vítimas diárias. A curva apresenta a tendência de alta com aumento de 148%. Já a média móvel de casos apontou 150.401 registros por dia. O número também indica a tendência de alta com aumento de 352%. E no mapa da evolução da doença por regiões, hoje 21 estados indicaram alta. Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Apenas um estado apresentou estabilidade, Roraima, e 4 apresentaram queda. Acre, Pará, Pernambuco e Rondônia. O Distrito Federal não atualizou os dados.
O Brasil já aplicou mais de 355 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Vamos falar agora de vacinação. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 163.356.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 76,58% da população, enquanto quase 149.296.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 69,99% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em quase 42.592.000 pessoas, 19,97% dos brasileiros. No total, 456.101 doses já foram aplicadas nas crianças. Esse número representa 2,22% da população dessa faixa etária que tomou a primeira dose. E a imunização com a quarta dose da vacina contra a Covid em pessoas com mais de 60 anos fez com que elas se tornassem 3 vezes mais resistentes a doenças graves, de acordo com um estudo preliminar publicado pelo Ministério da Saúde de Israel. Os números têm quase 400 mil israelenses já imunizados com a quarta dose, em comparação com 600 mil que receberam apenas um reforço. Aliás, o segundo reforço também previne em 2 vezes a contaminação por Covid nessa mesma faixa etária. Israel entrou na 4ª rodada de vacinação com as vacinas da Pfizer-BioNTech no início de janeiro, que até agora são exclusivas às pessoas com mais de 60 anos. E os Estados Unidos garantiram que não tem nenhuma divergência com os europeus sobre as sanções sem precedentes que seriam impostas à Rússia se esta invadisse a Ucrânia. Tive uma reunião muito boa, total unanimidade com todos os líderes europeus. No domingo, o governo americano pediu a retirada das famílias de seus diplomatas na Ucrânia diante do que chamou de ameaça persistente de uma operação militar russa. Os europeus foram pegos de surpresa com a decisão. O governo da Ucrânia criticou a medida americana e o porta-voz da chancelaria a classificou como prematura e excessiva. O alto representante da União Europeia para as Relações Exteriores, Josep Borrell, havia pedido que fossem evitadas reações alarmistas. Os europeus parecem irritados com o suposto alarmismo dos americanos, que dão a sensação de considerar uma ofensiva russa como algo iminente. E olha só, nessa segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos foi flagrado insultando um jornalista. Enquanto os jornalistas saíam da sala depois de um evento, o repórter Peter Doocy, da Fox News, o canal favorito dos conservadores, perguntou se a inflação é uma desvantagem política. O líder democrata, possivelmente sem saber que seu microfone ainda estava ligado, ironizou. É um grande trunfo, mais inflação. Que filho da mãe, estúpido. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Os jornalistas que ainda estavam na sala no momento admitiram não conseguir ouvir o que Biden realmente disse por causa do barulho. More inflation. What a stupid son of a bitch. E no Dia Internacional da Educação, comemorado ontem, a ONU fez um apelo aos governos de todos os países para que tentem cumprir os compromissos assumidos nesta área. Ainda mais que depois de 2 anos de pandemia, o cenário tem se mostrado preocupante. A pandemia da Covid-19 provocou caos na educação no mundo, interrompendo os estudos de cerca de 1,6 bilhão de estudantes. Mas a turbulência na educação vai além das questões de acesso e desigualdade. Em sua mensagem para a data, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o nosso mundo está mudando em um ritmo vertiginoso. Para ele, a educação deve ser vista como um facilitador essencial para o desenvolvimento sustentável. Em 2021, o Brasil atingiu o menor número dos últimos 10 anos de crianças nas escolas, depois de uma queda de 2,8% no número de matrículas. O afastamento dos centros educativos afetou o físico, o lado psicológico e, em alguns casos, até a nutrição dos estudantes. Em outras partes do mundo, o cenário se repete. Uganda encerrou o período mais longo dos fechamentos de colégios do mundo. Cerca de 15 milhões de alunos ugandenses não frequentam a escola desde março de 2020, quando as instituições de ensino fecharam as portas. Já nos Estados Unidos, milhares de escolas estão voltando às aulas virtuais à medida que a onda da Omicron afeta cada vez mais alunos e profissionais da educação.
Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, no mundo inteiro, a interrupção da educação significou que milhões de crianças perderam consideravelmente o aprendizado que teriam adquirido se estivessem na sala de aula. Em países de baixa e média rendas, as perdas de aprendizado devido ao fechamento de escolas deixaram até 70% das crianças de 10 anos incapazes de ler ou entender um texto simples, em comparação com 53% antes da pandemia. Vários estudos já comprovaram que a escola tem uma importância fundamental para o aprendizado das crianças e adolescentes. A falta de fatores como convívio social e intelectual podem trazer sequelas irreparáveis para o resto da vida. E falando aqui do Brasil, um relatório global divulgado pela Unicef apontou que 1 em cada 10 crianças de 10 a 15 anos não planeja voltar a estudar quando as escolas reabrirem por conta da Covid aqui no país. O alarmante é que em vários estados brasileiros, 3 em cada 4 crianças da segunda série estão fora dos padrões de leitura. No período pré-pandemia, o índice era de 1 em cada 2 crianças. Em países de baixa e média renda, as perdas de aprendizado devido ao fechamento de escolas deixaram até 70% das crianças de 10 anos incapazes de ler ou entender um texto simples, acima dos 53% registrados antes do coronavírus se espalhar pelo mundo. Na Etiópia, por exemplo, é estimado que as crianças da escola primária tenham aprendido de 30% a 40% da matemática que teriam aprendido se fosse um ano letivo normal. Na África do Sul, as crianças em idade escolar estão 1 ano letivo completo atrás do que deveriam. Cerca de 400 mil a 500 mil alunos abandonaram a escola entre março de 2020 e julho de 2021. As consequências do fechamento de escolas estão aumentando, segundo a Unicef. Além da perda de aprendizado, o fechamento das escolas afetou a saúde mental das crianças, reduziu seu acesso a uma fonte regular de nutrição e aumentou o risco de abuso, disse o órgão internacional. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. E eu encerro essa edição e deixo vocês com imagens da aniversariante de hoje, São Paulo. Até mais!